tirar. Infelizmente, não vamos ver. Infelizmente, não vamos ver, tá? Um bilionário versus 30 trabalhadores. Cara, 1h30. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém correndo o dia inteiro, ficando sem salário. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Vou te Quando falar. você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Eu tenho muitas facilidades, mas não necessariamente eu fui mais feliz. Aliás, os consultórios psicológicos estão cheios de rico tomando antidepressivo. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram? Não. A gente Eventualmente... é incompetente ou preguiçoso. Eu posso terminar de falar? Por favor. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Meu nome é Flávio Augusto, eu sou empresário brasileiro, considerado bilionário, e hoje eu vou debater com 30 trabalhadores. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Gata! Vai quebrar o iPhone do homem! Bom, a desigualdade social é o problema de tudo, né? Então não tem como não ser um problema. Eu acho que a gente vive num país dos mais desiguais do mundo, né? Um dos mais desiguais, baseado na colonização, que foi um processo totalmente desigual, de invasão, de usurpação de poder. Então é aquela coisa das 9 gerações que você falou. As pessoas estão há 500 anos tentando mudar, girar e seguir esse sonho de igualdade social, esse sonho de conseguir eu vou ser rica, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionária. Mas a verdade é que pessoas como você dizem que as pessoas vão conseguir. E acabam estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se baseia com estruturas mais fortes. Porque quando você fala, olha, eu fui professor, eu peguei ônibus e fiquei rico. Você também pode ficar rico. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura das escolas públicas são péssimas, a estrutura das escolas particulares também são péssimas, é meio que um caça-dinheiro. Tu dá aula em escola pública? E uma só ou 2? Uma só, uma escola de ensino integral. Ensino integral? Entendi. Aonde? Itaquaquecetuba, Vila Ercília Algarve. Muito bem, olha só, olha o que eu vou te falar. Você sabe qual é o país considerado um dos menos desiguais no mundo? Suíça? Não. Qual? Índia. Índia? Por quê? Ele, estatisticamente, pelos números, ele é um dos países que tem menos desigualdade. Mas é o que tem mais gente, é o que mais foi explorado. Não, então. É um país que teve um processo de colonização pesado e que tem uma pobreza absurda. Então, a Suíça, é um país onde as pessoas ainda passam fome. Perfeito, exatamente. Mas você tem um índice de desigualdade menor. A Suíça, por exemplo, que você mencionou, ela é um país que tem um índice de desigualdade maior do que a Índia. Porque tem muitos bilionários? Porque você tem uma disparidade maior. O ponto é o seguinte, onde tem mais qualidade de vida, na Suíça ou na Índia? A gente sabe que é na Índia. O que eu quero dizer para você aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. Qualidade de vida, eu acho que ele falou errado aqui, nem Índia não, é? Tem mais qualidade de vida na Suíça. Ele falou Índia. O ponto que eu quero martelar contigo aqui, não é que eu fique feliz com as pessoas tendo uma situação desfavorável. De forma alguma. Mas o maior problema é a pobreza. É a pobreza. E como que a pobreza vai ser solucionada? Como que vai acabar com a pobreza? Te demitiram, Amanda. Fui demitida, desculpa. Valeu. Você falou demais, Volte me atrapalhou. sempre. Eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Muito obrigada, pessoal. Miriam! Seja bem-vinda, Miriam. Flávio, eu não sou intelectual, porém eu sou nascida e criada na comunidade.
Aonde? Lá em Taipas, na zona norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Quem pode mais, chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E a gente está aqui hoje conversando contigo não só para te apresentar o nosso lado, mas também entender o seu ponto de vista. E eu sou mãe de 2 crianças. Qual a idade? Um tem 4 anos e um tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho condição de pagar a escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista, eu sou faxineira, eu sou professora do ensino infantil. Não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço para falar, para atuar na minha cena. E eu tenho uns filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. O pai do seu filho é presente? É presente. Mas eu sou casada e, atualmente, ele trabalha de domingo a domingo. Ele faz o quê? Ele é entregador de água, trabalha no iFood, trabalha numa farmácia aos domingos. A jornada dele é árdua de segunda a sábado. E no domingo ele trabalha das 8 às 5 da tarde. A gente já tentou investimento, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Eu estou falando da realidade. Eu não vou apresentar números porque eu não consigo. Eu só consigo falar de mim. Eu, Miriam, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, que mora na Zona Norte de São Paulo, que fez faculdade, continua fazendo. Me formei em pedagogia, fiz curso de transista, me formei, porque eu aprendi que se você começa e não termina, você não conquista. Mas eu comecei e terminei. Acabei não conquistando. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda, que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, uma criança da periferia, como eu, como você, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não tem como competir. Aí é desigual. Não dá, não dá para competir. Aí é um problema. E aí eu digo para você, a meritocracia pregada dessa forma, para mim é uma falácia, é um absurdo. Mas então, uma questão que eu falo só para concluir, Miriam. Agora, existe uma outra desigualdade que ela é orgânica, ela é natural. Por exemplo, você está fazendo faculdade, é dedicada, fez faculdade de pedagogia, super dedicada, fez o curso de transista, tá no seu corre para melhorar de vida, porque você disse que você tem que ir até o final. E as pessoas que desistem? Tem gente que desiste. E quem não desiste, mesmo assim, não conquista, não alcança o espaço. É sobre essa verdade que a gente está aqui falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é carga horária, eu sei o que é transporte público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Olha o que eu vou te falar. Quando você fala para mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo para você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu. Essa frase... Impacto, é de grande impacto. E eu não sou uma pessoa assim de números, não me fale de números. Não vou falar de números não, Miriam, o que eu quero dizer pra você... Flávio, o que eu vim falar com você aqui hoje é, você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, porém a taxação seguida de verdade e coerência, impactando sim com força aos bilionários, pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dita aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós de baixa renda, nós não temos voz. Então, eu entendo. Eu também fui de baixa renda. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para dizer para você, que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Não desiste de dar uma vida melhor para os seus filhos. São 2 meninos? 2 meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merecem. Então, eu digo, por isso eu vou dizer um negócio diariamente o mas melhor. eu vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste.
Todos os dias, várias pessoas tentam e não conseguem. Ela não pode existir. Não espere que vai ser o Estado que vai resolver para você a sua vida. Não, eu não acho. Não espere, Porém, não espere. eu acredito que o quê? Essa taxação, ela vai vir com mais impacto. O assunto não é... Eu acredito eu já falei, olha só, eu já falei que concordo com a taxação. Sim. Só que, assim, você está falando só pra gente não fugir. da democracia, a gente está falando de tudo. Aqui também Não, estamos falando não. de muitas diferenças, porém que vai Isso. tirar um pouco dessa diferença, Flávio. Cara, Falando de mulher para homem, Isso. eu vou falar bem séria para você. Vai diminuir essa diferença, esse vácuo Mas tá tudo bem. entre a minha situação e a Isso. sua, vai diminuir um pouco Eu acho... esse buraco. Sabe a ponte pra gente poder passar? Sim. Cara, eu acho que o maior problema, falando a minha opinião aqui, eu entendi o ponto de vista dele falar sobre a desigualdade aqui, que acontece por conta dos problemas públicos, de saúde, de educação, e aí quando alguém que estudou em escola pública for competir com alguém que estudou em escola particular, realmente, às vezes não tem como competir pelo nível e a qualidade. Só que eu penso o seguinte, que a maioria dos problemas começaria a ser resolvido quando a corrupção acabasse. Aí é que tá. Porque se o cara, ele não rouba, por exemplo, quando a gente começa a falar dessas questões públicas, o cara agora começa a trabalhar de forma séria e correta com todo o dinheiro público, eu acho que todas as verbas que são arrecadadas, que são um absurdo no Brasil de tanta taxa, e essas verbas fossem destinadas e funcionassem de maneira correta, se não houvesse corrupção, eu acho que muita coisa já melhoraria em relação à desigualdade e em relação à pobreza. Mas enquanto tiver corrupção, irmão, não adianta. Quando tiver o jeitinho brasileiro de se dar bem, de sair por cima e ser melhor do que as outras pessoas, ou de pensar no seu e fazer o seu e não se importar com o outro, não vai dar. Não funciona, não vai funcionar, nunca vai funcionar. Miriam, A gente vai poder passar pela mesma ponte. eu penso o seguinte, minha querida. Quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, o que eu quero dizer para você é que se você continuar perseverando, você tem 29 anos, 29. eu trocaria. Eu tenho 53. Não parece. Obrigado. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Eu pegaria tudo que eu tenho, que é bastante, e trocaria. Faz inveja não, por favor. Ó, eu trocaria pela sua idade. Eu gostaria de ter 29 anos. Sabe por quê? Com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi no meu trabalho, nos meus negócios, eu faria tudo de novo. Ainda teria a juventude que você tem. Você tem algo que eu não tenho mais, eu não tenho mais a sua juventude. Você entende? Tá, aqui não pega. Então, se ele tem todo esse conhecimento e consegue trilhar todo esse caminho aí, ele conseguiria tudo novamente. E ele queria... Tá, ele quer essa juventude. Por que ele, então, como bilionário, não pode cooperar com ela, por exemplo, para que ela também alcance esse lugar que ele chegou? Por que não ajudar? Eu daria os meus bilhões pelos seus 29 anos. Dá o conhecimento, então, daria os bilhões, dá o conhecimento, dá o caminho das pedras, dá acesso, facilidade. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam, uma coisa é possível. É possível você aprender algumas ferramentas e, com o conhecimento que você tem, você melhorar de vida. Não sei se você vai ser bilionária, se você vai ser milionária, mas melhorar de vida. Você mora na comunidade até hoje? Atualmente, sim. E lá eu atendo a domicílio e muitas das vezes, né, na minha casa, mesmo Então, para poder economizar um pouco e eu poder entendo. suprir as A necessidades. minha avó, ela foi lavadeira. Ela criou minha mãe e meus 2 tios lavando roupa. Abandonada pelo seu marido. Ela abandonada pelo seu marido, ela lavando roupa criou meu pai, criou minha mãe e os meus 2 tios. Mas falando... Então eu entendo perfeitamente a sua realidade. E, inclusive, eu participo de projetos sociais em comunidades justamente para ajudar pessoas como você. Então, eu adoraria. Isso aqui está gravado. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. Eu vou topar. Uai, como que fala que não, aí? Até eu que sou bobo. Vambora. Vambora. Agora ou amanhã?
Então, eu vou topar. Topa? Claro. Tá gravado. Quero só ver, viu, Flávio? Você topa? Então, Flávio, depois a gente conversa no particular. Brincadeira à parte, muito obrigada. Viu? Valeu, minha querida. Valeu. Palma pra ela! Redentor! E aí, você é o? Meu nome é Rony, eu sou professor de História, Sociologia, Geografia. E hoje eu estou aqui porque eu acho que esse tema é importantíssimo para que as pessoas conheçam pontos de vista diferentes e consigam, com isso, tirar a sua própria conclusão, né? Rony, vamos lembrar que o tema é a pobreza, desigualdade versus pobreza. Desigualdade não é um problema, né? Deixa eu te dar um número, já que eu gosto de número. Eu não falei número em respeito a Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 80% a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje, nesse momento, cerca de 9% da população mundial vive em extrema pobreza. Isso significa que, desde o século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante. Tá, então a renda per capita média no mundo era de $2.000. Hoje é de $14.000. Eu vou te dar um número... Então, só para a gente falar, só para a gente colocar a disparidade entre a desigualdade e entre a pobreza. Eu vou te dar o número do Brasil. Fique à vontade. No final do século XIX, não vou te dar o número exato, tá? Porque não tem agora que a gente tem muitos dados na cabeça. Não precisa ser exato. Mais ou menos mais de 80% da população brasileira era analfabeta, tá? E por que eu estou dizendo sobre analfabetismo e a questão é a pobreza? Porque, assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele passa por questão... Eu posso linkar isso com a questão... Tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando... Você, pessoa, estou falando de uma classe. Porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que maneira? Eu não acredito nisso. Eu acredito e vou te dizer como. De que maneira? Sabe como? Através das negociatas. Então, mas eu estou falando da classe política. Ah, tá. Não. Não, calma, mas a classe política... Quantos milionários tem no Congresso Nacional? Tem vários. Tem vários? Não, tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria, mas tem de vários. Milionários. Esses milionários, eles fazem um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam a população menos favorecida, porque o povo que passa fome, ele não dá trabalho nenhum. O povo que pensa, esse sim dá trabalho. Deixa eu te fazer um contraponto por causa do tempo, tá? Sim. Deixa eu fazer um contraponto por causa do tempo. Para o empresário raiz, eu vou dizer que existem dois tipos de empresário. O mamador de teta do Estado. Sim. É o que se instala ali junto com os políticos, com o Estado, fazem os esquemas dele, desvia dinheiro, rouba, você entendeu? Vota em leis que são favoráveis a ele. Esse é um tipo de empresário. Para mim, eu não respeito esse tipo de empresário. Que bom. Tá? Isso eu chamo de mamador de teta. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, que trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. É o cara que contrata uma pessoa, contrata duas, daqui a pouco ele contratou 1.000 pessoas, ele gera emprego, ele gera renda. Só para você ter ideia, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por micro e pequenos empresários. Disso eu sei. Esses são os micro e pequenos empresários. Então, só para concluir, esse empresário, que é o empresário, ele quer que a população tenha renda maior, meu amigo. Sim, porque quanto mais... maior... senão não vou conseguir... Só para concluir. Assim. Eu te dou mais um tempo. Quanto maior for a renda, melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais o serviço dele. Você entendeu? Então, mas o que acontece? A parte dos os empresários que eu estou falando não são os microempresários. E não são empresários como você. Tá falando mamador de teta? Tô falando de empresários que fazem um lobby lá em Brasília. Isso aí eu não respeito. Não, sim, mas a gente está discutindo aqui os milionários do Brasil. Não, mas... eu não respeito esse cara. Os milionários do Brasil, eles estão lá em Brasília fazendo lobby para que o pobre continue ignorante. Grande parte dos problemas estão lá em Brasília, meu amigo, você pode ter certeza. O mundo é um lugar bem melhor com bilionários. Oi. A treta. Tudo. Fui teacher de inglês e montei uma franquia. Não consegui chegar a bilionária. Fali como milionária. Porque os 25 teachers ganhavam muito menos no piso salarial e eu não conseguia dormir. Como que você consegue fazer isso? Mas está falando dos meus professores? Os meus professores ganham mais do que o piso salarial.
não é? Todos eles, sem exceção, ganham mais do que o piso salarial. Mas você pagava menos do que o piso salarial? Não, normal. Mas você acha que é possível ser bilionário se não for assim, com CLT, Claro. no piso salarial, Claro. lucrando em cima desse serviço? Claro, com certeza. Não é todo empresário, quando cria o seu negócio, se ele não tiver uma remuneração atrativa, principalmente para as pessoas que ele quer atrair, ele vai perder os principais talentos. Então, uma das formas de você atrair os melhores talentos é remunerando melhor. Agora, é óbvio, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos empresários brasileiros. Eu falo aqui pela minha prática. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. Então o mundo com mais milionários não vai precisar de muito mais pessoas ganhando 4 dígitos? O número com mais Para bilionários... ter mais bilionários? Tá, eu imagino que você me faz essa pergunta presumindo de que a riqueza seja um recurso finito. É isso que você pensa? Ou seja, se tem gente ganhando muito, necessariamente você vai ter pessoas ganhando menos? Essa é a sua lógica? Só dá para ser bilionário assim, ganhando na Mega Sena, casando ou nascendo ou em cima de CLT. Ou tem Vamos outro lá, jeito de ganhando ser. na Mega Sena não dá para ganhar, não dá para ser bilionário. Nenhum prêmio de Mega Sena paga R$1 bilhão, não é? Qual foi o outro que você falou? Casando ou nascendo. Casando dá. Se você casar com um bilionário, você automaticamente vai ser bilionário. Mas eu comecei, isso aí não é uma verdade, porque eu comecei do zero, eu sou uma pessoa da periferia, sou uma pessoa... Seus colegas te demitiram. E aí? E aí, Flávio, beleza? Eu sou Juliano Reverso, eu sou radialista, palhaço e comediante. quê? E eu vim aqui pra saber se ele consegue dormir tranquilo com a situação que tá as coisas hoje em dia, né? Não, mas é como, cara, a galera, tipo assim... Eu tô pensando no caso do cara específico aqui. Tipo assim, o problema da desigualdade, então, é só por conta de um bilionário, por conta desse cara, ou por conta de todos os bilionários? A gente tá falando aqui, tá, todo mundo já deu ideia aqui, e eu coloquei o meu ponto aqui no início, que o problema de tudo é a corrupção. Tá achando que tá em filme. Quem? A mulher? Não entendi. Seu? Sou o Juliano Reverso. E aí, Juliano, vamos nessa. Eu discordo, eu acho que o mundo Discorda não... de quem? Eu discordo de você na sua Tá. afirmativa de que o mundo fica melhor com mais bilionários. Por que você discorda? Porque eu tenho uma tese de que as empresas que geram renda, que geram empregos, elas não dependem Ah, tá, vivendo um sonho, casar com um bilionário. Fia, tudo é possível. do bilionário. Se uma empresa... Se O problema, a dificuldade disso acontecer é alguém comum estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente do que um bilionário. Aí é que começa a treta. Aí é que começa a treta. Se uma das suas empresas for uma cooperativa, ela continua funcionando normalmente. A figura central de uma pessoa acumulando a riqueza ali no meio não traz mais benefícios para a empresa ou para a sociedade. Só uma acumulação de riqueza na mão de uma pessoa. Por exemplo, se o dinheiro que você tem fosse brigadeiro, você conseguiria comer tudo? Não. Não. Claro que não. Claro Você que não. passaria mal, Isso, exatamente. enquanto muita gente que tá com vontade de comer brigadeiro mas não vai poder comer. Qual é a solução, na tua visão? A solução, eu acho que passa por distribuição da riqueza. Porque, assim, por Como é exemplo... que seria essa distribuição? aí acho que é com o Estado, né? É Sim, confiável. mas como é que o Estado deveria fazer essa distribuição? Eu acho que ele tem que... taxação de imposto, taxação de grandes fortunas, por Taxação exemplo. de grandes... Você acha que a taxação de grandes fortunas acabaria com a pobreza no Brasil? Eu não acho que acabaria com a pobreza, mas eu acho que reduziria muito o abismo social que existe. entre Reduziria? Mas o problema aqui, cara, por que tem que reduzir o abismo? Já tem o cara bilionário, não é só todo mundo agora viver uma boa vida também, acabando com essa desigualdade. Tem o cara deixar de ser bilionário? Não, tem como, velho. Eu tô falando, tipo assim, na minha concepção, tentando entender tudo isso, acabou a corrupção, meu parceiro, muita coisa vai funcionar. O problema é esse, não vai acabar a corrupção, velho, porque enquanto existe ser humano, vai ter corrupção, a galera faz coisa errada, porque o tanto de dinheiro que é arrecadado de taxação das taxas que a gente paga, tanto dinheiro público que é arrecadado, se tudo fosse destinado e funcionasse bonitinho para as escolas, para a saúde, cara, todo mundo viveria uma vida melhor. O problema é o que acontece. O problema não é a falta de dinheiro público.
Aí eu entendo que o problema é o que o outro anterior, que a outra pessoa anterior falou, sobre uma desigualdade ou um problema daqueles milionários ou bilionários governantes que estão lá em Brasília, que às vezes detêm todo o poder mesmo da vida política e vive ali naquele looping de corrupção e tudo mais. Esse é o problema. Pra mim, esse é o problema. Não, o problema não é ter bilionário. O problema é esses bilionários fazerem isso, né? Uma pessoa muito Tá, rica e uma vamos pessoa... lá. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto para a taxação das grandes fortunas. Nesse projeto que ela apresentou, a previsão é de se gerar 20 bilhões de reais por ano em receitas oriundas da taxação das grandes fortunas. 20 bilhões de reais é equivalente à arrecadação que o Estado faz de impostos em apenas 2 dias. Então você acredita que taxar as grandes fortunas resolveria o problema? E note bem, eu não sou contra taxação dos mais ricos. Não sou contra. Tá? Aliás, eu sou até a favor. É que eu acho que não... Só que eu só quero te mostrar um número. Às vezes a expectativa que a pessoa cria é que não, isso vai resolver o problema. Não resolve. São 20 bilhões de reais que é... É igual eu tô falando, 2 dias os cofres públicos arrecadam 20 bilhões. Mano, 2 dias, olha isso que ele tá falando. Tá, eu não sei se isso é uma realidade, teria que pesquisar esses números. Mas 2 dias os cofres públicos arrecadar 20 bilhões. Mano, em 30 dias teriam quantos? Bora. 20 bilhões vezes 30 dias. Teria 600 bilhões em um mês. Quanto que é a dívida pública? Dívida pública, valor. Tá pego! A dívida pública federal do Brasil atingiu 8,145 trilhões. Não pagaria. Não pagaria. Mas pagaria, tipo assim, uma parcela. Uma parcela, vamos assim dizer. Uma parcelinha daria pra poder pagar de dívida pública. Cara, que tanto de que isso, cara? Pera. Mas isso aqui é um valor mensal? Que isso, filho. 8,145 trilhões é muito dinheiro, cara. Nossa. Tá pego. Tá. 30 dias, 600 bilhões. Primeira coisa. Acho que eu vou ser presidente. Tô zoando. Não adianta. Não adianta uma pessoa. Todo mundo tinha que mudar. Porque, primeira coisa, tinha que cortar alguns gastos públicos. Obviamente. Primeira coisa que eu faria. Tô zoando, não faria isso. Mas só direcionaria para um lugar correto. A Lei Rouanet, que ajuda os pequenos artistas. Ajudaria realmente os pequenos artistas. E não esses grandes artistas que já chegaram no topo. Diminuiria ali alguma questão na dívida pública. Né? Sei lá, pensaria em alguma coisa nesse sentido. A arrecadação, se permanecesse do mesmo jeito que tá de arrecadação, sei lá. O problema, cara, na minha cabeça é isso. O problema é a corrupção, cara. Enquanto o brasileiro for corrupto, enquanto os políticos forem corruptos, nada vai mudar. E eu digo brasileiro porque as pessoas são corruptas, assim como os políticos que estão lá. Não vai mudar porcaria nenhuma. Apenas 2 dias de taxação. Mas eu não acho que resolve o problema, mas eu acho que não tem pílula dourada. Só que eu acho que todos os movimentos em prol de diminuir a desigualdade no país é louvável. Assim, eu contribuo. Você acha que seria mais justo, é isso que você acha? Eu acredito que sim. Maravilha. Por exemplo, então, pode ser. Eu acho justo também uma pessoa que é mais rica pagar mais imposto. Eu não acho justo. Mas automaticamente ela paga mais imposto. Porque, por exemplo, se você paga 10% de imposto e um bilionário também paga 10% de imposto, de certa maneira ele vai pagar muito, o valor em dinheiro é muito maior também, mas ele vai estar pagando mais imposto, na teoria, por ser um valor. A não ser que ele está querendo dizer aqui de aumentar uma porcentagem maior para o bilionário.
Só se Assim for. como, por exemplo... Mas já tem, por exemplo, no imposto de renda. A tabela imposto de renda. Quem ganha de R$2.000 a 2.800 é 7,5%. Então, na teoria, quem ganha acima de 4.000 já paga mais, ó, paga 27%, 20% a mais do que quem ganha R$2.800. Então, tipo assim, de certa maneira, quem tem mais dinheiro paga mais, obviamente. Eu não sei como que funciona em relação aos bilionários. Mas na teoria, se a pessoa ela ganha acima aqui, se ela ganha aqui R$100.000 por mês, não estou dizendo que um bilionário ganha R$100.000 por mês, que com certeza ganha muito mais. Se ele pagar 27,5%, com certeza é muito mais grana, muito mais grana. De 100 mil, seria 27 mil de imposto. Enfim. Eu acho justo, por exemplo, alguém que está em situação vulnerável ter um imposto negativo. O Bolsa Família, por exemplo, é um imposto negativo. A pessoa recebe do Estado um dinheiro. Até aí. Agora, o ponto é o seguinte, como é que a gente soluciona? Acho que esse é o ponto. Mas aí, como é que a gente soluciona o problema da pobreza? Ó, ele falou uma coisa aqui que, cara, é complicado. Esse negócio de certos tipos de auxílio, sabe? Porque vai muita grana no dinheiro público, em dívida pública, nessa questão de alguns auxílios, que algumas pessoas que não deveriam receber, recebem. Eu concordo que muitos precisam receber, Bolsa Família, muitos precisam receber em relação à Previdência e tal, mas muitas recebem indevidamente. Acho que esse é o ponto. Então, mas aí, como que a minha pergunta para você eu devolvo é como que os bilionários podem fazer isso, então? Não é papel de um bilionário. Um bilionário é um empresário, né? O empresário, ele desenvolve os seus produtos, desenvolve as suas empresas para que elas criem a função social que é gerar lucro. A principal função social de uma empresa é o lucro. É através do lucro que vem investimento, através do lucro que você contrata mais pessoas, que você gera mais empregos, que você faz investimentos e melhora a sociedade. Não é? Então, esse é o papel de um empresário. 19 já levantou a mão, bora. Tira o menino daí. Desculpa. Ela estava com água na mão. É por isso. Você tá Tudo bem? bem? Me lembra o teu nome? Gabi. Oi, Gabi. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente Agora pronto. vive. Quando talvez se a gente tivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, gente passando fome, gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser uma questão ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, Sei. não sou contra as pessoas desfrutarem de lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham para isso e tá tudo bem. A questão é, no mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Não, mas aí ela tá indo para uma questão bem, não é filosófica a palavra correta. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Posso dizer. Qual é o limite? Quantos milhões? Vamos falar em números. Não sei. Qual é o número que você acha que é tudo bem? Eu acho que, assim, para mim... Sim, mas tudo bem, não tem certo ou errado. Qualquer dinheiro a mais que eu tenho já é rico. Ótimo, mas não... O problema é tipo assim, meio que ela quer dizer, se ela não é milionária, outra pessoa também não pode ser. Não é assim que funciona. Não tem certo ou errado. Sim. Mas vamos tentar, só pra gente na nossa conversa aqui, fazer de conta que não tem ninguém nos assistindo. Quantos milhões você acha que... Se a gente fizesse, por exemplo, o teto do bilhão. Tipo, chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. Imagina quanto dinheiro, em vez da taxação. Tudo bem. Mas o que você acha que é moral? Você disse que você achou que o bilionário é imoral. O que é moral para você? Qual é o número? Moral é não ter gente passando fome, para mim. Mas aqui, eu entendo. Eu sinceramente, eu participo de muitos projetos sociais. Eu acho que existirem ainda pessoas passando fome é lamentável ainda em pleno 2025. Eu concordo com você. Mas eu estou buscando você para refletir comigo o que seria moral na sua visão. Quantos milhões de reais seria moral e a partir desse tantos milhões seria imoral? Eu penso que se a gente batesse 1 bilhão já seria imoral para a gente... Porque eu jogaria na minha cabeça de uma pessoa não economista, tá? Porque eu não sou economista. Não, tudo bem, claro. São aproximadamente 300 bilionários no Brasil, não é? Uma conta mais ou menos dessa. Não sei isso, bilionários brasileiros. Brasileiros, isso.
Eu não sei se é exatamente esse número, mas é por aí. É mais ou menos isso. Se essas pessoas não acumulassem mais de 1 bilhão, se esse dinheiro fosse todo revertido para o governo, a gente poderia ter muito mais políticas públicas e políticas sociais. Ótimo, ok. Eu vou falar sobre o dinheiro revertido para o governo antes que o pessoal te demita, porque eu quero falar que esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito, muito bacana, tá? Eu queria ainda bater no ponto da moralidade que você colocou. Você considerou imoral. O que seria moral? Qual seria o número? 10 milhões seria moral? 100 milhões seria moral? 1 bilhão já seria imoral? 1 bilhão para mim é extremamente imoral. Imoral. A gente foi para uma casinha Sei. que assim, ninguém consegue gastar isso nem na maior insanidade da vida, entendeu? No auge da loucura. Gasta Mas sim. tem bilionário que quebra também. Mas é porque não soube administrar, que acredito que não seja o seu caso como empresário bem-sucedido. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas você soube fazer. Vocês têm dinheiro infinito. Não é infinito também. É infinito. Mas... Uma máquina de Não, dinheiro é muito infinito dinheiro, pra eu quem sei, sabe é muito fazer. dinheiro. É muito dinheiro. E quem sabe fazer, ele faz muito mais. Sim. Que esse é o ponto. Eu queria bater nessa questão da moralidade, porque quem é que decide o que é moral, o que não é moral? Qual é o número? Como é que a gente define esse ponto? Esse é o primeiro ponto. O segundo, é difícil a gente saber. Não tem como a gente ter alguém arbitrando, ó, isso aqui é imoral, isso aqui é meu. Né? Até porque você pode dizer, olha, 10 milhões é ok, 11 milhões já é imoral, mas de repente outra pessoa acha que 10 milhões é imoral, que é muito dinheiro. Então a gente vai ter o quê? O Estado arbitrando sobre a nossa vida? Deixa eu agora, só para completar, desculpa, a questão do Estado. Será que o governo ele é o que é capaz de promover a justiça social? Não. Conforme a gente tem deseja? muitas falhas no nosso sistema. Então, pensa comigo. Se a gente pegasse 100% do patrimônio de todos os bilionários do mundo. Não, brasileiros. Vamos pegar os brasileiros. Vamos de Brasil. Todos os bilionários brasileiros. Daria 5 meses de arrecadação do governo. Não, é uma conta diferente. Na verdade, se a gente pegar todo o patrimônio dos bilionários brasileiros, a gente consegue fazer uma conta de acabar com a miséria anualmente, tem um valor anualmente, mas existe essa máquina de dinheiro infinita. Não é que não acaba. E o dinheiro não é infinito. É isso que eu quero te dizer. O governo brasileiro ele arrecada em 5 meses 100% do patrimônio dos bilionários. 100%. E a arrecadação brasileira, ela vem aumentando, batendo recorde a todos os anos. Só que o que a gente vê no Brasil, infelizmente, não é essa solução acontecendo. A gente vê uma série de problemas que acontecem dentro do Estado, dentro do Brasil. Mas qual é a sua solução como bilionário? Mas a solução para acabar com a Ai, ai.